Aí, tá gravando. Tem alguém tentando entrar? O João Gabriel. Oi, João, seja bem-vindo. Oi, professora, tudo bem? Tudo. João, tô gravando essa Meet para deixar para os nossos colegas lá que estão com preguiça de entrar. Ah, estou com Mas não preguiça. se preocupe que não aparece vocês, só aparece eu. Ah, agora eu vou ter que interromper o compartilhamento para eu conseguir puxar ele de novo para mim aqui. Pera lá. Vamos puxar de novo que vai dar certo. Essas tecnologias não é fácil, mas a gente vai aprendendo. Então, sejam bem-vindos, vocês que entraram, estão fazendo companhia a mim. Eu já gravei algumas meets sozinha, é muito triste. É bom quando vocês entram, deixa a gente mais animado. E, na verdade, eu até postei lá no Classroom algumas informações sobre a disciplina. Vocês viram que nós estamos com duas disciplinas, né? Solos e horticultura. Então, em solos eu gravei também, acho que uma meet na quarta-feira, né? Foi uma meet rapidinha, assim, mas para o pessoal poder ter noção do que vai ser a disciplina. E daí, horticultura, com aquela bagunça do horário, semana passada, eu não tinha conseguido dar aula, né? Ficou na segunda, que seria a nossa aula de horticultura, ela ficou, segunda ainda estava com horário antigo. Daí, na terça mudou o horário e a segunda já tinha passado e a gente ficou sem aula de horticultura. Mas não tem problema, eu postei lá algumas informações. Então, na verdade, a disciplina de horticultura é assim, não é só as culturas da horta. A gente vai ver todas da horta, mas a gente também tem a parte de fruticultura, que fica para o terceiro ano, e a parte de plantas medicinais, e de alguma outra cultura especial, assim, que não seja trabalhado lá em produção vegetal, porque a parte de produção vegetal vê a parte das grandes culturas mesmo, soja, milho, feijão, né, as principais ali. Em horticultura a gente fica com essas outras culturas, principalmente horta e frute, que são as duas que se englobam ali em horticultura. E medicinais também, né, que são importantes. Oi, Luana, seja bem-vinda. Então, assim, até eu tenho que fazer um print desse negócio aqui para me postar lá para a Luciana. Deixa eu aproveitar aqui e dar um sorrisinho. Vamos ver se vai dar certo o meu print antes de continuar Calma aí, falando. tira uma coisa. Vamos ver se deu. Ai, acho que deu. Beleza. Deixa eu só salvar aqui para eu não perder. Senão depois não consigo mandar lá. Jennifer, liga tua câmera desajeitada. Eu liguei o Aí, desajeitado. já deu. Ai, que bom ver vocês. Pelo menos não preciso ficar dando aula para as bolinhas. É muito ruim dar aula para bolinha. Então, assim, só que essa parte das culturas, né, que nós vamos ver em horticultura, é depois que a gente vê a base. Então, esse primeiro ano é uma base que vocês vão usar no curso inteiro, para a parte de produção vegetal e para a horticultura também, que começa com a questão da morfologia vegetal, assim, a parte de botânica ali e de fisiologia, como que as plantas funcionam, né, para depois a gente entender até em nutrição mineral lá em solos, como que elas absorvem nutrientes e o que isso afeta na planta. Então, essa parte de morfologia e fisiologia a gente vai ver agora. E depois a gente tem o estudo da fitopatologia, que são as doenças das plantas. Daí nós vamos estudar assim a parte dos fungos, tipo, e das bactérias e vírus, né? Quem são os causadores da doença? Nós não vamos entrar assim em doenças de quais culturas, porque isso depois, quando a gente for trabalhar as culturas, a gente faz um reprise e vê quais são as principais doenças. Então, que nem deu Marcos entra lá na parte de feijão, por exemplo, de milho, ele vai falar doenças da cultura do milho, doenças da cultura do feijão. Eu, em horta, falo também lá no segundo ano.
Mas agora, nós não vamos prestar atenção nas culturas, nós vamos estudar os agentes causadores das doenças. E é a base, né, do curso aí. E depois a gente estuda as pragas. Então, são 3 importantes eixos agora no primeiro ano que vão ajudar depois em todo o curso, sabe? E essa base a gente vê agora, em horticultura do primeiro ano. Daí, claro, se der tempo, a gente já inicia a parte de olericultura, que são as culturas da horta, nesse ano ainda. Mas eu acho difícil, porque eu acabo dividindo assim, primeiro trimestre é toda a morfologia e fisiologia vegetal, segundo trimestre é a fitopatologia, que é o estudo das doenças de pragas, vírus e, pragas não é doença, praga é lá os insetos, né? Então, a parte de doenças é fungo, bactéria e vírus, que a gente vê no segundo trimestre. E daí, no terceiro trimestre, a gente estuda a entomologia agrícola. Daí, sim, as pragas e os inimigos naturais, que são os insetos ou os agentes que combatem as pragas, tá? Então, isso a gente vai ver tudo esse ano. É bem legal esse primeiro ano de horticultura, eu gosto bastante. Também, assim, ó, tem muito termo técnico, muita coisa que vocês não, já viram, por exemplo, em ciências lá no 9º, 8º ano e tal, mas que agora, para as disciplinas, vai começar a relacionar isso com a parte prática de agricultura, tá? Gente, me dá um minutinho. Matheus, eu estou dando aula. Parou, faz favor, estou gravando com os alunos. Para, que tá todo mundo vendo você chorar. Eu vou parar a hora que eu chorar. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Ai, desculpa, pessoal. O Matheus entrou fazendo bio, eu tive que dar uma bronca nele. É coisas de ter filho dando aula em casa, não dá certo. Tá. Normal. Então, vamos voltar. Então, vamos começar a parte de morfologia vegetal. Assim, ó, hoje eu vou dar uma apresentação. Claro que eu vou ter que falar alguns termos técnicos aqui, mas eu não queria muito que vocês se preocupassem com isso agora, sabe? Eu vou explicar e vocês vão acompanhando, mas depois, a hora que começar mesmo a parte que eu entrar nas grandes culturas, ali na diferenciação de fisiologia das grandes culturas, daí nós vamos devagar, gente, nem que eu precise de mais aulas para explicar, tá? Então, não se preocupem muito, assim, com a parte dos termos agora, tá? Mais para vocês irem percebendo o que é essa disciplina com o que vocês já conhecem. Porque, na verdade, mesmo que tenha gente, por exemplo, que não trabalha com grandes culturas, mas que nem milho, feijão, ou as culturas da horta, todo mundo conhece, né? Então, vocês, alguma coisa vocês vão relacionando, pode ter certeza. E muito disso vocês viram em ciências. Então, vocês já vão associando. Então, olha lá. Vai ser preciso escrever alguma coisa? Oi? Vai ser preciso escrever alguma coisa? Eu acho que não, eu vou, só se vocês quiserem, porque eu vou explicando aqui e daí vocês, eu vou disponibilizar tudo isso aqui lá no Classroom, vai estar tudo lá, os slides, a gravação desse Meet. Então, tipo, se vocês quiserem anotar alguma coisa importante aí, podem anotar, mas não se preocupem. E eu também tenho a apostila, só que eu não coloquei as apostilas lá para não assustar vocês. Para não assustar vocês já de cara na primeira aula. Ai, gente, só um pouquinho que eu vou ter que pedir socorro para alguém. Só um minutinho. Jennifer, se você não ligar a câmera, você vai ver, Jennifer, você dá um tapa. Mas eu tô com a câmera ligada, menina. Tá preto, não aparece nada. Ana Clara,
Aperte, então, no meu rostinho que aparece. Pronto, acho que agora está resolvido. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei duas imagens, né? O feijão e o milho, tá? Ah, tá aparecendo aqui embaixo, ó, escrito feijão e milho. Então, assim, alguma coisa acontece de diferente nessas plantas que o potencial de produção delas é diferente. Então, quem planta milho e feijão sabe que você não colhe as mesmas quantidades, né? Nunca o que você alcança no milho, você alcançaria com uma cultura do feijão, por exemplo. Se a gente pegar a soja, que é uma cultura parecida com o feijão, tem produtor que alcança a produtividade assim mais baixa do milho, vamos supor, com a cultura da soja. Eu já vi isso, aqui na nossa região tem, mas assim, são produtores que fazem um manejo perfeito do solo para eles conseguirem alcançar essas produtividades, sabe? O solo tá assim, todo o manejo de melhoramento de matéria orgânica, na rotação de culturas, a adubação, tá tudo perfeito. Esses produtores alcançam essas produtividades altíssimas de soja, assim, mas é um negócio que tá muito longe da média. Então, ai, a Maria tá querendo entrar, pera lá. Oi, Maria, conseguiu entrar? Coitada da Maria, cliquei tarde demais, ela desistiu. Tá, então vamos lá. Aqui, ó, quer ver? Eu coloquei uma estimativa dessa safra, essa que nós estamos colhendo, só para vocês verem o que eu estou querendo falar. Ó. Então, por exemplo, aqui está em quilos por hectare. Eu tenho uma outra tela ali que a gente fala em sacas por alqueire, porque o produtor, quem colhe, está muito acostumado com a quantidade, a ver a quantidade que está produzindo em sacas por alqueire. Então, a gente tem aqui, ó, não se preocupe muito com isso, que depois eu vou explicar essas informações aqui de transformação de unidade, o que significa. Aqui eu estou dando só um geralzão, gente, só para vocês se situarem aí, tá? Depois eu explico bem certinho isso aqui. Mas o que é a produtividade? Produtividade tem a ver com quanto a gente vai colher numa determinada área. Por isso que as unidades de produtividade de cultura sempre vêm, ó, em quantidade produzida por área. Então, esse quilos aqui é a quantidade, e o hectare é em quanto de área, né? Então, em 1 hectare de feijão, a gente colheria entre uma média, gente. Claro que média significa que tem produtor que colhe muito a mais e tem produtor que colhe muito a menos. Isso é a média. Então, numa média, colheriam entre 1.700 a 1.900 quilos em 1 hectare. Olha o milho aqui, ó, a média do milho. Isso é estimativa para agora. Eu tirei semana passada essas informações lá do site da SEAB, que é a nossa Secretaria de Agricultura. SEAB, DERAL, significa, né? Secretaria de Agricultura e Abastecimento, aqui do Paraná. DERAL é o departamento de estatística deles lá, acho que é Departamento de Economia Rural, o que significa aqui. Então, o milho, ó, entre 7.500 a 8.000 quilos. Por que fica fácil a gente comparar a produtividade? Porque está na mesma área. Então, tipo aqui, ó, em 1 hectare de feijão e em 1 hectare de milho. Se a gente plantar a mesma área de feijão, a gente vai colher em torno de 1.900 quilos. De milho, a gente vai colher em torno de 8.000 quilos. Na mesma área, uma média. Claro que tem gente, eu estou dando aula aqui. Não, pode usar. Tem gente que colhe bem mais que isso, tá? Assim, o potencial do milho pode chegar aí a 15.000 quilos tranquilo. Tem gente que colhe 11, 12, 15.000 quilos por hectare, mas isso aqui é o nosso valor médio. Eu já transformo em saca aqui para vocês entenderem melhor. E a soja? A soja, no mesmo 1 hectare aqui, ó, a gente pode colher entre 3.400 a 3.800 quilos, em média. Claro,
falando que tem produtor que chega nisso aqui, ó, 6.000, 7.000 quilos. Eu já vi isso e falei, minha nossa, como é que vocês chegaram nessa produtividade de milho em soja? E eles chegaram, mas é um manejo, ó, perfeito, não tem assim o que falar do manejo do solo, tá, para chegar numa produtividade dessa. Mas em média aí a gente teria isso aqui de produtividade, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Duas culturas que a gente chama de leguminosas, que eu já vou explicar também, mas um pouco lá de ciências para vocês lembrarem. O feijão e a soja tem mais ou menos a mesma estrutura da planta, né? A folha, a gente chama de folha larga, porque ela vai ter a folha arredondada, a folha do milho é aquela folha comprida, né? As nervuras da folha da soja e do feijão tem a nervura principal. Tudo que eu estou explicando aqui eu já vou mostrar a imagem mais para frente, tá? Tem a nervura principal e a partir dela saem nervuras secundárias. A folha do milho não. Uma folha estreita e comprida, todas as nervuras paralelas. Então, por que eu estou falando isso? A morfologia da planta é diferente. Alguma coisa tem no milho que possibilita que essa planta tenha um aproveitamento maior de fotossíntese para chegar na produtividade que ela chega, que a soja e o feijão não conseguem, entende? Então, a gente fala assim, ó, que o potencial das gramíneas, que são essas folhas estreitas de nervura paralela, são mais ou menos as espécies parecidas com milho, é muito maior o potencial de produção delas. Então, alguma coisa tem dentro desta planta com relação à célula, com relação à estrutura dela, que ela consegue aproveitar mais a fotossíntese e transformar isso em matéria verde e depois matéria seca. Estão entendendo o que eu estou explicando, gente? Eu estou viajando muito. É difícil não olhar para vocês. Mas é isso. Então, olha lá, só para a gente ver aqui, ó, pensar agora, ó, transformado em sacas por alqueire, né? Então, uma média do feijão aqui, ó, em torno de 80 sacas, né? Esse de 68 a 76 aqui, ó, vamos arredondar para 80 sacas, uma média, por alqueire. Um alqueire equivale a 2 hectares mais 0,42 hectares. Então, estou só jogando os dados aqui, mas depois eu explico bem certinho essa transformação de alqueires para hectares e o que equivale. Mas um alqueire é maior, tá? Equivale a 2 hectares e meio, quase, um alqueire, uma área maior. Então, em um alqueire, a gente colheria em torno de 80 sacas de feijão. Vocês sabem quanto que vale uma saca? Uma saca são 60 quilos. Então, é como se a gente colhesse 80 sacas de 60 quilos nesse alqueire. Agora, olha a média do milho. 320 sacas, a média. Tem gente que colhe bem mais, vocês sabem disso. Mas aqui estou falando no termo médio. Significa que tem gente que colhe bem menos também, entendeu? A média é a média de todo mundo que colheu. Pega tudo que todo mundo colheu e divide pelo número de produtor, sai a média. Então, tem gente que está colhendo muito mais, tem gente que está colhendo muito menos. Aí varia da questão do manejo, da questão climática, da variedade que está usando, da época de plantio, como que está fazendo esse plantio. Aí entra todas as características técnicas aí com relação à produção, né? Mas olha a soja aqui, ó, também, ressaltando aqui que tem gente que está colhendo bem mais, mas uma média do estado é em torno de 150 sacas por alqueire. Então, o que tem aqui que o milho tem um potencial tão maior de produção na mesma área do que a soja e o feijão, por exemplo, tá? É nisso que eu quero entrar agora nas explicações aí da morfologia e da fisiologia vegetal. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Só para vocês, assim, já entenderem um pouco. Quando a gente fala que o feijão e a soja são leguminosas, é porque elas são todas da família aí das leguminosas, lá de botânica, são várias espécies, tem, assim, ó, uma infinidade de famílias de espécies vegetal que existe. Só das espécies da horta, das que são de horta, tipo alface, cenoura,
brócoli, couve, tem, sei lá, acho que mais de 50 espécies, famílias diferentes, desculpa. Por exemplo, assim, ó, as couves são da família das brássicas, pepino, abóbora, são da família das curcubitáceas. Estou falando aqui uns termos técnicos, mas cada grupo de plantas está dentro de uma família, por causa de algumas características de folha, do formato do fruto, do ciclo dela, tá? Então, aqui para as culturas vale a mesma coisa. Então, quando a gente fala que o feijão e a soja são parentes, porque eles estão na família das leguminosas, aqui entra todas as espécies vegetais que têm a folha parecida com o feijão e com a soja, que é aquela folha de 3 folíolos, né? Uma folha trifolhada, e que tem o fruto em forma de vagem. Então, por exemplo, assim, amendoim, ervilhaca, que mais? Ervilha, tremoço, trevo, estão tudo dentro desse grupo aí do feijão e da soja, tá? São as leguminosas. Tem árvores que são leguminosas e que a folha não é trifoliada, ela tem mais composição de folíolos, mas sempre ela vai ser uma folha composta. Então, por exemplo, assim, ó, que nem monjoleiro, bracatinga, deixa eu ver o que mais, o ipê não, o ipê é 5 folhas. Todas que têm, assim, cabinho e alguns folíolozinhos estão dentro desse grupo das leguminosas também. Todos os feijões, aquele feijão de porco, mucuna, não sei o que tem lá, tudo leguminosa. Deixa eu ver, o feijão guandu, que o pessoal às vezes tem para o gado, é leguminosa. Algumas pastagens, né, que aumenta a proteína na área de pastoreio ali do gado, são leguminosas também. Dentro do grupo das gramíneas agora, do milho, o que a gente tem? Todas aquelas que a folha é comprida, que é no formato da grama, né? Uma folha estreita, que a gente fala, e as nervuras paralelas. Então, entra milho, cana, sorgo, milheto, praticamente todas as pastagens, né? Braquiária, brisantão, tifton, tudo que vocês imaginar que tem a folha assim, estão dentro desse grupo das gramíneas. Beleza? Para a gente situar aí um pouco o que são esses dois grupos. Então, na verdade, tem muito mais famílias. As espécies vegetais não estão só classificadas em leguminosas e em gramíneas. Só que, em especial na agricultura, a maior parte das nossas culturas estão dentro desses dois grupos. E, na verdade, esses grupos são tão importantes para a qualidade do solo e para o manejo de matéria orgânica e para a questão da produção agrícola, que é por isso que eu vou focar neles, tá? Mas depois, quando a gente for estudar a horticultura, lá, as culturas da horta, daí nós vamos estudar as outras famílias que tem, que a horta, principalmente, né? Tem muitas famílias, plantas medicinais também, fruticultura, muitas famílias diferentes aí, que não são leguminosas e não são gramíneas. Beleza, pessoal? Alguém perdido? Tá. Então, aqui, ó, para a gente já começar a pensar na morfologia vegetal. Então, aqui tá o feijão e aqui o milho. Então, olha o que acontece aqui. A gente poderia também lá em ciências, vocês estudaram, talvez lá no 6º, 7º, 8º ano lá, a questão das monocotiledôneas e dicotiledôneas. Lembram desses dois termos? Parece assim, quando a gente estuda em ciências, parece que é um negócio tão além, né? Tipo mono e dico, monocotiledônea e dicotiledônea. Mas a diferença entre elas é basicamente a semente, né? E o que tem aqui nesse início da germinação, ó. Aqui eu não tô com o desenho da semente no milho, mas mais para frente eu tenho um slide. Então, o que acontece com o feijão? O feijão, na verdade, a gente chama ele de dicotiledônea, ou as leguminosas são todas dicotiledônea, porque ele é uma conchinha assim, né? 2 metades grudadas. Essas 2 metades, na verdade, vão originar essas 2 folhinhas aqui, ó. Esses 2 cotilédones. Por isso que quando vocês germinavam lá o feijão no algodão, né?
que o professor fazia a plantinha do feijão, para vocês verem o início da germinação ali, aparecia aquelas duas asinhas do feijão já no início, que na verdade são as duas casquinhas aqui, ó, que saem da semente do feijão. Por isso que é chamada dicotiledônia, porque são duas metades na semente. O milho não. O milho é só um. O milho nunca vai formar isso aqui, ó. Nunca vai ter dois cotilédones. Por quê? Porque o milho é uma semente única, que não se divide no meio igual ao feijão. Por isso que é monocotiledônia. Todas as gramíneas são monocotiledôneas. Todas elas começa a germinação na semente ali, sai uma folha inicial, que seria um cotilédone. E todas as dicotiledôneas saem dois aqui no início, que são as duas metades da semente ali. Beleza? Já começa aqui a diferença. Então, a parte da fisiologia e morfologia da planta já é diferente aí, no processo de germinação. Aí, começou a germinação, o que acontece aqui no feijão? Ele solta essa primeira hastezinha aqui, né? Tá aqui o início dela aqui, ó, o hipocótilo, né? Que é onde vai originar as folhas. E aqui o início da raiz aqui, que seria uma radícula, né? Que forma uma raiz principal, que é a que vai perfurar o solo, e a partir dessa raiz principal é que saem as raízes secundárias. Então, sempre nas leguminosas, a gente vai ter aqui ó, o crescimento de uma raiz principal, e a partir dela, as raízes secundárias saindo dela. O milho, não acontece isso. O milho sai todas as raízes de um ponto só. Então, ele não tem raiz principal. Ele tem um monte de raiz crescendo de um ponto de inserção ali. Por isso que a gente chama essa raiz do milho aqui, ó, de raiz cabeleira ou fasciculada. Cabeleira porque é um emaranhado de raiz ali. No feijão, não, no feijão ou na soja, né, se você puxar bem certinho, uma raiz principal, que a gente chama de pivotante, porque é ela que vai perfurar o solo, e a partir dela saem as outras raízes. Isso dá uma vantagem muito grande para o milho. Por quê? Porque o feijão vai ter que crescer a raiz principal, para daí crescer as raízes secundárias. Tudo bem que isso é rápido, mas, de qualquer forma, ele vai ter que fazer isso, vai ter que primeiro desenvolver uma, para depois sair as outras. E o milho não. O milho consegue desenvolver tudo ao mesmo tempo. Por isso que o crescimento dele, essa é uma das situações que interferem no desenvolvimento dele, que é bem mais rápido. Apesar de que, pensando em ciclo da cultura assim até o final, o feijão, o ciclo é bem mais curto que o milho. O milho, para a gente chegar até o final da colheita, é quase 4 meses. O feijão, tem feijão aí com 80 dias, né, que o povo está colhendo, até com menos, mas o ciclo do feijão é em torno de 90 dias, vamos supor. Então, 1 mês a menos. 1 mês não explicaria, claro, que aumenta a produtividade, 1 mês dá mais de fotossíntese e tal, mas não tanta produtividade que a gente viu lá, o feijão, tipo 80 sacas, vamos supor, e o milho 320, é muito mais que o dobro, entende? Esse 1 mês não é suficiente. Essa morfologia da planta influencia muito nessa produção aí. Tá, daí depois o que acontece? Cresce que a planta ó, vai abrir as folhas, sempre folhas trifolhadas, e todas elas ó, com nervura principal, e a partir da nervura principal saindo as ramificações de nervura, né? Acho que não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, fica lento, né, o slide ali, ó. Mas é isso, ó, a partir da nervura principal saindo nervuras secundárias. O milho não. Milho nasceu uma folhona lá, né? A partir daquela folha, todas as nervuras paralelas, tum, 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 como se fosse uma tubulação, canos, né? Então, veja, na nervura do feijão ali, tudo que ele fizer de fotossíntese vai ter que passar da folha para as nervuras secundárias, para daí tudo se concentrar na nervura principal, para daí a planta conseguir absorver aquele produto da fotossíntese, né? No milho, não.
todos os tubos paralelos, não tem congestionamento de tubo, né? O que ele absorver na folha já passou pelo tubo, já veio para o caule. Ó a vantagem, né? Enquanto no feijão, teoricamente, a gente teria um congestionamento, vamos pôr assim, de seiva, no milho não tem, é tudo via principal, né? Outra coisa, a área foliar, né? O feijão, a folhinha, quanto que dá? Mais ou menos isso aqui, ó, se for 3 folíolos, né? O milho, uma bandeira, né? Uma folha imensa, parece uma placa de absorção solar, né? O feijão, porte da planta mais baixo. Claro que as folhas são dispostas helicoidais, né? Mas o porte da planta mais baixo, uma folha sombreando a outra. O milho, as folhas também dispostas helicoidais, mas abre uma folhona aqui, outra lá. Ó, a área de sol. Estão percebendo? A morfologia da planta influencia no quanto ela vai conseguir captar de luz solar para fazer a fotossíntese. Então, o milho é uma máquina de fotossíntese comparado ao feijão. Com certeza, comparado ao soja, com certeza, porque ele tem muito mais área foliar, muito mais absorção de energia, de luz solar ali para ele fazer a fotossíntese. Agora, isso assim, daí a gente pensa, nossa, né, o milho, show de bola, e o feijão, coitadinho, né, mas não é bem assim. Claro que o feijão tem as suas vantagens. Talvez, na fisiologia dele, ele não precise absorver tanta energia solar como o milho para ele produzir, né? Talvez ele aguente mais sombreamento que uma gramínea, né? Com certeza aguenta muito mais. Ó, se vocês conversarem com os antigos, o pessoal, por exemplo, plantava em consórcio feijão com outras culturas, né? Feijão com milho, plantava nas entrelinhas do milho feijão. Hoje já não fazem mais isso, por quê? Por causa dos agrotóxicos e por causa da colheita. Se você vai limpar o milho, você precisa passar um veneno de folha larga, ia matar o feijão, não tem mais como fazer isso. Mas os antigos faziam, né? Plantavam lá nas entrelinhas do milho, plantavam feijão, plantavam abóbora, até hoje, em algumas fruticulturas, que nem o pessoal tem maracujá, uva, às vezes planta, né? Nas entrelinhas, planta feijão, abóbora, alguma outra coisa. O feijão aguenta esse sombreamento. O milho, não. O milho precisa de sol, né? Então, se é uma máquina de fotossíntese, ela precisa de sol para ela produzir. Se ela estiver sombreada, ela não vai alcançar a produtividade que ela precisa. O feijão talvez seja mais adaptável a essa condição aí de sombreamento. Então, não é assim uma desvantagem ele não ter uma estrutura de aproveitar tanto a fotossíntese. Depende muito o que a planta vai fazer, que química ela vai fazer dentro dela com essa fotossíntese, com esses nutrientes que ela está absorvendo. Beleza? Aí outras coisas, né? Aqui eu coloquei a imagem do fruto do feijão, né? Para a gente saber, é um legume, uma leguminosa. Na verdade, esse termo leguminosa é justamente porque o fruto é no formato de um legume, uma vagem, né? Todos que o fruto forma vagem são leguminosas. Então, aqui entra soja, feijão, aí pensa aquelas árvores que vocês têm lá na propriedade, né? Tipo, o monjoleiro, que mais que tem lá? Tô meio esquecida agora, mas tudo que formar legume, gente, tudo que formar vagem é leguminosa, tá? E a leguminosa, ela tem uma vantagem muito, muito grande, que eu vou falar em umas outras aulas mais para frente, e o Marcos com certeza vai falar em produção vegetal também, que é a simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio. Todas as leguminosas fazem isso, todas. Qualquer uma que você arrancar, você vai ver na raiz bolinha de bactéria. Então, o que significa isso? Significa que ela faz um casamento perfeito com a bactéria, e bactérias boas, bactérias que vão tirar o nitrogênio da atmosfera e vão entregar para a planta prontinho. E isso é uma vantagem. Imagina a planta não precisar tirar isso do solo,
né? Não precisa gastar energia para absorver esse nitrogênio do solo, ela só faz uma troca com a bactéria. Tipo, eu te dou açúcar, você me dá o nitrogênio. Nossa, é muita vantagem. O milho, ele faz isso também. Não vou falar que não faz, sabe por quê? Que daqui a alguns anos vocês vão. Agora que está começando o pessoal falar nisso, mas daqui a alguns anos nós vamos ter fixação biológica para o milho também. Vai fazer tratamento de semente do mesmo jeito que faz com a soja, vai fazer com o milho, vai fazer com a cana, vai fazer com as culturas gramíneas. Já existe estudo indo para essa linha. A diferença é o seguinte, é que o feijão, a soja, as leguminosas são extremamente eficientes em fazer essa fixação biológica aí com a bactéria. E as gramíneas não são muito. Então, tipo assim, o quanto que elas aproveitam desse nitrogênio da bactéria, as leguminosas praticamente aproveitam tudo que chegar, e as gramíneas não tanto. Mas, para nós, economicamente falando nas culturas, é muito bom que a planta faça isso, porque é economia. Imagina, vocês sabem lá no milho, quantas aplicações de ureia a gente faz, né? Faz no plantio, depois faz a cobertura, né? Às vezes até 2 coberturas, divide o nitrogênio e o potássio, faz 2 coberturas, mas pelo menos uma faz aos 45 dias, né? E o feijão e a soja. Tem gente que nem planta com nitrogênio. O adubo da soja lá, 0,20,20. Quando a gente fala o número do adubo, né, 0,20,20, o primeiro número é o nitrogênio, o segundo fósforo e o terceiro potássio. Então, significa que tem 0 de N naquele adubo. Se a gente pegar alguns adubos que vem N, 2,20,20, 2% de N, 20 de fósforo, 20 de potássio, né? Agora o milho, o adubo do milho, 8,20,20, 8,30,20, tem pelo menos 8% de N, 20 ou 30 de fósforo e 20 de potássio. É porque o milho precisa mesmo, não tem bactéria, né? Ou muito pouca bactéria fazendo isso, então ele precisa de nitrogênio, se ele não tiver nitrogênio, ele não cresce. Agora, a soja e o feijão, com as bactérias dando para elas, a gente não precisa aplicar no adubo. Olha a economia que é a planta fazer essa simbiose, entende? Então, por um lado, a gente tem, assim, uma cultura ou plantas, né, gramíneas, como o milho, que são altamente eficientes na produtividade de matéria verde, de aproveitar a fotossíntese, e do outro lado a gente tem culturas leguminosas que são altamente eficientes em aproveitar a simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, os dois têm a sua vantagem, tá? Só para vocês entenderem. Agora, pensando na morfologia e na fisiologia da planta, com certeza o milho é uma máquina de produção, comparado com outras espécies aí, por causa da morfologia dele. Beleza, pessoal? Isso aqui, ó, esse slide, depois o Marcos, com certeza, na hora que ele for falar de feijão e milho, ele vai explicar tudo isso aqui para vocês, mas eu queria aproveitar aqui, ó, para mostrar, né, o feijão, não tô aqui com a foto da flor, mais para frente eu tenho, mas o feijão tem a florzinha fofinha, né, igual a gente conhece, a flor, né, bonitinha lá. O milho, a parte masculina e a feminina estão separadas. Na flor do feijão, na mesma flor, a gente tem o masculino e o feminino, né? Os dois órgãos na mesma flor ali, na mesma estrutura floral. Aqui não. Aqui, o pendão do milho é a flor masculina. E os cabelos aqui, ó, da espiga, são as flores femininas. Na verdade, cada fiozinho de cabelo daquele, se for fecundado, vai formar um grão. Então, vocês vejam, né? Quando a gente abre a espiga ali, de cada grãozinho tem um fio, por isso que fica aquele monte de cabelinho na espiga, né? Se um daqueles cabelinhos não forem fecundados, vai dar falha na espiga lá, aquele lugarzinho daquele grão vai falhar.
Então, quando vocês abrem a espiga e vê que não está bem formado ali, que está faltando grão, é problema na polinização, não fecundou todos os ovários. Cada grãozinho daquele, né, antes de chegar na maturação aí de grão, era uma flor, um ovário, né? Então a espiga é um conjunto de flores femininas. E a parte masculina, o pólen, tá aqui, ó. Tá nessa inflorescência aqui, só para aproveitar essa foto, né? Depois lá em milho, o Marcos vai dar um show nessa parte aí, deixar para o outro agrônomo falar da parte das plantas. Tá, beleza? Então, aqui, ó, só para mostrar o que eu falei, né? Questão da dicotiledônia, o feijão, né? Os dois cotilédones, que na verdade vão começar a formar a plantinha aqui. Também, ó, essa parte aqui de germinação, deixar lá para o Marcos explicar para vocês. O que eu queria pegar mesmo daqui é essa diferença morfológica, ó, que vem a raiz principal, daí as raízes secundárias todas da raiz principal, né? E a folha, que é uma folha totalmente diferente do milho, né? Então, o milho aqui, ó, um grão, não se divide, desse um grão forma uma primeira folhinha aqui, né? Que seria o cotilédone, vamos supor, o primeiro primórdio foliar ali, que sai, que é porque o grão é monocotiledôneo, só tem um tegumento, não se divide aqui. Beleza? Até aqui tudo bem? Então, olha lá a nossa imagem da folha, né? Uma nervura principal no milho e todas as nervuras secundárias paralelas não se encontram. Então, tudo que for absorvido aqui de fotossíntese ó, vai passar por essa tubulação sem congestionamento nenhum. Todos os tubinhos aqui captando, né, essa fotossíntese. Aqui no feijão, uma nervura principal e a partir dela, ó, várias nervuras secundárias. Então, quando eu falo assim, nervuras, vocês têm que lembrar, depois nós vamos ver as imagens ali de microscópio e tudo, mas vocês têm que lembrar lá de ciência, gente, e se talvez eu estou explicando um negócio aqui que vocês não estão entendendo, vão me parando e perguntando aí. Mas essas nervuras, é como se fosse tubinhos mesmo. Então, tudo que a planta está absorvendo da fotossíntese, o que é a fotossíntese? Ela vai absorver a água e nutrientes com a raiz, vai chegar na folha ela vai absorver a luz do sol e vai fazer a reação química necessária aqui para quebrar essas moléculas, liberar esses nutrientes para ficar pronto para ela absorver. A gente faz isso também, só que a gente faz isso no estômago, né? O estômago joga um monte de ácido ali no alimento e quebra as moléculas e libera os nutrientes para nós. A planta, como não tem estômago, a digestão dela é a fotossíntese, ela tem que tirar energia de algum lugar para quebrar essas moléculas para liberar nutriente. Beleza? Tá. Aí aqui, para a gente pensar, então, no corte dessas folhas, né? Deixa eu só ver qual que é o próximo slide. Aqui. Então, aqui é assim, ó. Nós temos um corte da folha, como se a gente tivesse pego uma folha assim. Deixa eu pegar um caderno. Como se essa aqui fosse a folha, ó. E a gente cortou ela aqui, ó. E estamos olhando esse pedaço aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Mas como se fosse assim, ó. Então, essa parte das células aqui é como se a gente estivesse olhando aqui, ó, nesse lado da folha. Esses estômatos, essas células que estão aqui, é a parte de cima aqui, ó, do caderno, tá? E aqui embaixo, essa película de baixo, seria a parte de baixo aqui, ó, tá? Só para vocês entenderem como que tá esse corte. Então, a folha tem duas epidermes, né? Claro, a de cima e a de baixo. Né? Ela é como se ela fosse a pele dela. E nesse meio aqui tá as células da folha. Então, na epiderme, que seria a pele da folha, vamos supor, ela tem as células de proteção e outras estruturas de proteção, e tem os estômatos, que são as aberturas por onde a planta vai respirar oxigênio e liberar gás carbônico, ou fazer a fotossíntese, pegar o gás carbônico e liberar o oxigênio.
né, no processo de fotossíntese. E dentro ela tem várias outras estruturas de células aqui, ó, que a gente chama de mesófilo, né? Tem essas células que a gente chama de parênquima palissádico, não se preocupem com esses nomes agora. E aqui, ó, parênquima lacunoso, que são essas células que têm espaço dentro, espaço intracelular e entre as células aqui, ó. Qual que é a função dessas células? Ter as organelas celulares, os cloroplastos, que vão ser os responsáveis para fazer a fotossíntese. E, além disso, pegar esses nutrientes que foram feitos da fotossíntese, passar isso para os vasos condutores de seiva, que são aquelas nervuras que a gente vê na folha, tá? Então, para a gente entender aqui, ó, aqui uma folha de feijão, aqui uma folha de milho, ó, uma folha de dicotiledônia e uma folha de monocotiledônia. Dicotiledônia é o feijão e a soja, monocotiledônia é o milho. Então, essa folha também tá assim, ó, como se fosse assim, ó. Aqui a folha. Ó. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, assim. Aqui, a nervura principal, essa espiral do caderno, a nervura principal da folha. E aqui o limbo foliar, que a gente fala, que seria a parte que está absorvendo os nutrientes. Olha onde que está a nervura principal aqui, ó. No centro, né, da folha, como se a gente tivesse cortado ela assim, ó. Então, nós não temos, ó, tá vendo que as nervuras secundárias aqui nesse corte nem apareceram, mas elas iam estar ligadas assim, ó, transversalmente aqui, né, onde eu tô passando o mouse aqui, ó, se fosse. Tudo teria que chegar nessa nervura principal. Aqui, no caso do milho, ó, as nervuras, onde é que estão, ó. Uma nervura como se fosse um tubo que tá atravessando assim, que outro, ó. Outro, tá vendo? E para cá teria mais, ó. Então, é como se fosse vários tubos. Então, aqui, olha que legal essa parte aqui, ó, tá vendo? Aqui é um estômato. Quando a gente olha de cima da folha, ele é assim, né? Essa abertura. Quando a gente olha a folha cortada de lado, onde é que está a abertura aqui, ó, do estômago? Ele tem um vazio embaixo dele. É nesse vazio que fica os gases ali, né? O oxigênio ou gás carbônico, depende do que a planta está fazendo. Se ela está respirando, vai estar entrando oxigênio e saindo gás carbônico. Se ela está fazendo fotossíntese, vai estar entrando gás carbônico e saindo oxigênio. Então, sempre vai ter alguém aqui, né? Se é sol, para ela não perder água, porque aqui também é a saída de água dela, né? Se tá calor, vocês sabem que quando tá muito quente, a folha murcha. Murcha por quê? Porque tá perdendo água, tá transpirando, e a água tá saindo por aqui. Então, se tá muito sol, ela mantém todos esses estômatos aqui das folhas da parte de cima, estômato da parte de cima da folha, fechado. Dependendo se está ameno o clima, ela pode deixar abertos da parte de baixo. Olha aqui um estômato na parte de baixo da folha, ó. Ele está meio aberto, ó. Então aqui em cima está fechado, porque provavelmente estava muito quente e a planta fechou, para ela não perder água. Mas ela continuou trabalhando com os de baixo, ó. Que daí o de baixo está protegido, né? Então a transpiração vai ser menor. Mas, às vezes, ó, tem planta que, por exemplo, meio-dia, ela fecha tudo, porque ela não pode perder água. Aí, depois, ela vai abrindo. Então, às vezes, esses estômatos da parte de cima da folha, talvez funcionem para a respiração à noite, que a respiração não precisa da luz solar, né? Então, ela pode respirar por aqui, né? E, talvez, se está muito calor, ela vai fazer fotossíntese com esses estômatos de baixo, para não perder tanta água. Né? Então, a planta é esperta também, a gente pensa que não, mas ela, ó, ela é inteligente. E com relação ao caule, né? Se a folha das duas é diferente, que a gente já viu, e o caule? Aqui, ó, o caule do feijão e o caule do milho. Como se a gente tivesse pego, não vou conseguir achar, ó.
Se a gente tivesse o caule, né? Cortamos aqui, ó, né? Cortamos no meio e estamos olhando assim, ó, tá? Pra vocês entenderem, estamos olhando ele cortado. Então, olha aqui, ó, cada bolinha dessa aqui é um conjunto de feixe vascular, ou seja, aqui está passando a seiva em cada bolinha. Então, olha quantas tem na parte mais externa do caule aqui, e o milho tem feixe vascular até dentro do caule. No caso de cotiledôneas, olha aqui dentro, não tem uma bolinha, ó, tá vendo? É só célula. Essa parte branca aqui são células, mas os feixes vasculares são esse conjunto aqui que tem duas corzinhas aqui, ó, que parece um sanduichinho, tá vendo? Esses aqui, ó, só estão na parte externa do caule, não tem dentro. Então, do mesmo jeito que o milho tem mais feixes vasculares para passar a seiva, né? Ele também tem mais feixes vasculares no caule. Então, tudo que vem da folha passa direto aqui, ó. Passa e já é distribuído para a planta. Ou o que é absorvido da raiz não tem congestionamento. Absorveu da raiz, já foi para as folhas, né? Para fazer fotossíntese e voltar. Agora, aqui no feijão ou na soja, né, nas dicotiledôneas, são menos feixes e só na parte externa do caule. A parte interna, normalmente, bom, aqui quando a planta é verde, não. São células vivas, né? Mas, por exemplo, assim, que nem árvore, né, que chega a ficar lenhoso, que quando a muda da árvore é novinha, o caule dela é verde. Então, aquela célula é viva, mas à medida que ela vai crescendo, aquilo vai lignificando, né? Vai se tornando lignina, ou seja, vai virando cerne, madeira, e é célula morta. Célula morta. Tanto que na árvore, o que acontece? O centro dela é morto, ela não tem célula viva no tronco. As células por onde passam os feixes, elas estão todas próximas à casca da árvore. Aí, não sei se vocês já viram, antigo normalmente fazia isso, né? Queria matar uma árvore, o que ele fazia lá? E anelava ela, ou seja, cortava a casca dela em volta, né? Fazia um anel cortando ali. Por quê? Porque ele não precisa cortar a árvore inteira dentro, ela é morta. Então, se ele anelar ela em volta do tronco, já interrompe a passagem da seiva, a planta vai secar e vai morrer, né? Porque a célula viva dela está embaixo daquele suber, embaixo da casca, mas na parte externa do tronco ali. Beleza? Aqui, ó, para vocês verem, então, as flores, né? A flor do feijão tem a parte masculina e feminina na mesma estrutura floral aqui, e essa aqui, ó, é a flor feminina do milho, né? Tá na espiga, ó, estão vendo? Aqui vai formar espiga. Cada cabelinho desse aqui tá ligado a um grão, e cada um desses tem que ser polinizado para a espiga ficar perfeita, para ela formar todos os grãos. E aqui, comparando, né? Essa é a flor feminina e essa é a flor masculina do milho. Então, o pólen do milho tá aqui, ó. Tá na inflorescência masculina. Beleza? Então, aqui para a gente ver, ó. Comparando, né, as monocotiledôneas com as dicotiledôneas lá, que a gente já viu. Com relação, então, às nervuras foliares, né, nas monocotiledôneas, que é o milho, são paralelas, e nas dicotiledôneas, que seria o feijão, a soja, são reticuladas. Esse termo reticulada que é uma principal, e da principal saem as secundárias. No caule, no milho, os vasos condutores irregularmente espalhados pelo caule, ou seja, tem vaso condutor no caule inteiro, dentro, fora, próximo à borda, em todo lugar. Na soja e no feijão, aqui que são dicotiledôneas, os caules dispostos ordenadamente apenas na periferia, ou seja, só na parte externa do caule, ao redor do cilindro central, que são aquelas células brancas que a gente viu na imagem ali.
As raízes, no caso de monocotiledônia, aqui o milho, fasciculadas ou cabeleira, ou seja, de um ponto saem todas as raízes. Aí, o milho faz um negócio interessante, né? Como ele sai todas as raízes daquele ponto, ele cresce todas elas ao mesmo tempo, aí, como ele está sugando muito nutriente, ele já tem que crescer e fazer folha, para fazer fotossíntese. Aí, para ele não tombar, o que ele faz? Pouquinho para cima do caule, ele libera outras raizinhas que a gente chama de raízes aéreas ou adventícias. Deixa eu voltar aqui na imagem. Olha aqui, ó, essas raizinhas que estão aqui, ó, em cima, que ficam normalmente na parte da superfície do solo, são raízes de sustentação. É só para o milho não tombar nessa fase de crescimento rápido dele, para enquanto as raízes aqui estão se desenvolvendo ainda, se ele crescer muito rápido, ele tomba. Então, para ele não tombar, ele libera essas raízes aéreas aqui para ajudar na sustentação da planta. Tá. E no caso do feijão e da soja aqui, ó, as raízes axial ou pivotante, ou seja, uma raiz principal e a partir dela várias secundárias. As flores, isso aqui é termo botânico. Coloquei mais para vocês saberem. Ó. No caso dos monocotiledôneas, são normalmente formadas por 3 pétalas, apesar de que a flor do milho a gente tem que olhar no microscópio, né? Mas aqui no caso das dicotiledôneas, 4 ou 5 pétalas. O milho tem uma diferença que ele tem a estrutura floral separada, né? A masculina da feminina. Mas quando é gramínea que tem na mesma flor, né? O monocotiledônea na mesma flor, normalmente ela tem as pétalas. E daí os exemplos aqui, ó, das monocotiledôneas. Milho, bambu, cana-de-açúcar, alho, arroz, palmeiras, grama, cebola, etc., né? E no caso das dicotiledôneas, feijão, amendoim, café, girassol, laranja, mamão, abacate, tudo que tiver folha larga e fruta em forma de legume. Beleza? Então, eu deixei umas atividades lá para vocês. Quer ver? Eu não vou conseguir sair aqui do slide para abrir, mas é uma atividade bem facinha lá para vocês lembrarem um pouco dessa questão de algumas partes da planta, lá de ciências, lá quando vocês estudaram. Então, a gente sabe que tem vários tipos de caule, né? Então, ó, olha que interessante, ó, os caules que a gente conhece aqui, que nem de árvores, são troncos, né? Do bambu, ó, é colmo o nome, do coqueiro é estipe, mas a gente tem caules subterrâneos também, né? Que nem a batatinha, a batata inglesa, essa que a gente compra no mercado, batatinha comum, que a gente faz sopinha, frita ela é um caule. Então, ó, o tubérculo é um tipo de caule. O rizoma também é um tipo de caule. Quem que tem rizoma? Gengibre, açafrão, né? Tem rizoma. O bulbo da cebola também é um tipo de caule, ó. O bulbo da cebola. Opa, passei aqui, ó. Abobrinha, caulo rastejante. Essas também tem caules que são trepadores, né? Que nem essas plantas assim, ornamentais, né? No caso das raízes, a gente tem aqui, ó, as raízes. Ah, aqui tá as partes das raízes, mas tem outro slide que explica melhor isso. Aqui, ó, raiz axial, então, ou pivotante, que é essa que a gente viu do feijão, uma raiz principal. Raízes tuberosas, que são raízes que formam estruturas, né, que nem a batata doce, ó, estrutura de armazenamento de amido. Raiz fasciculada adventícia, no caso do milho e da cana. As raízes aéreas aqui, ó, ou adventícias, também no caso do milho. Raízes tubulares, que nem essas plantas que formam essas raízes aéreas aqui, que tem bastante ornamental que forma esse tipo de raiz, né? O imbé é uma. Raízes aquáticas, que nem a lentilha d'água, salvínia.
Daí tem outras, ó, raízes de escora, aquelas raízes de mangue, raízes tubulares, né? Tem algumas árvores que formam esse tipo de raiz. Raízes grampiformes, que são aquelas que nem a, como é que é, garra de gato, unha de gato, aquela que sobe nas árvores, uma trepadeira, né? E ela faz uns grampinhos assim para se segurar na árvore, né? Tem muita gente que usa no muro, para ela crescer e tampar o muro, né? Então, são essas raízes grampiformes. E daí, aqui um negócio importante, que é as partes da raiz. Nesse slide anterior aqui, ela aparece um pouco essa explicação, ó, que são a coifa, a ponta da raiz, a zona de crescimento e a dos pelos absorventes. A raiz, ela, na planta, isso nós vamos ver lá em solos em nutrição mineral, mas ela, normalmente, ela precisa, a maior absorção da planta de água e nutrientes são nas raízes mais finas e nas raízes mais novas. Então, a raiz principal da planta, ela tem uma função mais de sustentação. Quem absorve mesmo são as raízes secundárias, ou as raízes mais novas, as raízes mais finas. Tá? Então, à medida que a raiz vai se desenvolvendo, ela vai diminuindo um pouco essa função dela de absorção de nutrientes. Ela mais transloca os nutrientes ali que vêm até ela, mas ela quem absorve mesmo são as raízes finas, tá? Principalmente nutriente. A água é meio geral, todo mundo absorve ali, mas nutriente, normalmente as raízes mais finas que absorvem. Então, essas partes que a raiz tem, da onde que vai sair essas raízes mais finas, é que a gente tem que saber. Por quê? Porque é a extensão de solo que ela vai conseguir crescer ali, que ela vai conseguir envolver, vai depender do quanto a raiz principal vai conseguir aprofundar para essas raízes secundárias se desenvolverem. Então, se o solo é compactado, por exemplo, a raiz não consegue crescer em profundidade e as raízes secundárias vão ficar tudo na superfície. Isso é bom ou ruim? Horrível. Primeiro que se acontecer alguma coisa da planta, sei lá, um vento ou uma adubação em excesso de nitrogênio que a planta cresça, né, alto demais, rápido demais, ela vai tombar, ela não tem sustentação. Segundo, que a quantidade de solo ali que ela está absorvendo é muito pequena, então, pouca água, né? Se der um período de estiagem, ela tem pouco solo para absorver essa quantidade de água ali, ela vai secar. Plantas que conseguem desenvolver o sistema radicular mais profundo e as raízes secundárias mais profundas, elas aguentam muito mais tempo de estiagem. Pode dar um período longo de estiagem que a planta aguenta, porque a água vai estar nas camadas mais profundas do solo e ela vai conseguir absorver, tá? E a questão da nutrição também é importante. Todos os nutrientes dependem que a planta absorva água. Não é assim, tipo, nem todos eles vão se movimentar até a planta dependendo da água, mas a água é fundamental para a planta conseguir aproveitar esses nutrientes e absorver para dentro dela. Então, se ela não tem sistema radicular profundo, ela vai ter problema com a água, e isso vai afetar toda a nutrição dela, tá? Então, aqui, ó, para a gente saber, a coifa, que seria essa ponta da raiz, é uma estrutura de proteção, onde a gente tem a maior atividade de divisão celular na raiz é na coifa, porque à medida que a raiz está crescendo, ela está perdendo célula, porque a raiz está tendo que perfurar o solo, né? Então ali ela perde célula e renova célula muito rápido, sabe? É a atividade de divisão celular, a gente fala assim, atividade meristemática, de formação de tecido é ali, na coifa. Depois, a gente tem aqui em cima, contrário à coifa, o colo. O colo é a divisão. Do colo para baixo é raiz, do colo para cima é caule. Por que a gente tem que saber onde é que é o colo? O colo é um nozinho, normalmente é a mudança de cor, é uma protuberância, um nozinho ali, alguma coisa que divide. Por quê?
porque quando vocês vão transplantar uma muda, né, ou pegar uma muda de algum lugar e plantar ela em outro, você tem que cuidar com o colo. Não pode enterrar o colo, porque o colo já é o início do caule. Se a gente enterra o colo no solo, a quantidade de bactérias que tem ali, fungos, podem apodrecer justamente nessa junção. E a planta vai morrer ou vai tombar e não vai ter o que ela fazer. Então, o colo ele tem que ficar no nível do solo, bem certinho. Ele não pode nem ficar para cima, porque senão ele vai ficar um pedaço dele que é raiz e está aparecendo na superfície. A raiz é para ficar enterrado. Mas ele também não pode ficar para baixo, porque senão a gente vai ter podridão de caule e a planta vai morrer. E tem muito fungo de solo que ataca o caule bem ali nesse ponto de inserção do colo. Então, é um aspecto chave assim, para a qualidade fitossanitária de plantas, tem que deixar o colo na superfície, bem certinho. Aí, depois, a gente tem aqui, ó, 3 zonas principais da raiz. Aqui seria aonde nascem as raízes secundárias, tá vendo que é bem próximo à superfície? Por isso que a gente fala que a maior parte de absorção das raízes está nas primeiras camadas ali, claro, é onde está as raízes secundárias, ou maior desenvolvimento de raiz é na camada de cima. Então, essa área aqui, ó, é a zona de ramificação, tá? A 3 aqui, a gente chama de zona pilosa, seria onde tem pelos absorventes dessa raiz principal, enquanto ela está absorvendo ainda alguma coisa de água ou nutrientes, né? Com o tempo isso aqui vai diminuir, mas sempre vai ficar numa área próxima à atividade de crescimento dela, porque essa área tem que estar sempre renovada. Se a gente pensar numa cultura agrícola, não dá muito tempo da gente analisar o desenvolvimento da raiz, porque o ciclo é curto, né? Vamos pensar em um feijão, um milho, feijão 3 meses, milho 4 meses. Mas numa árvore, que o tempo de vida dela é maior, enquanto ela é uma mudinha, beleza, a raiz dela tá nova, ela tem bastante pelo absorvente. Mas à medida que essa raiz principal vai crescendo, o que vai acontecendo? Ela vai se lignificando. Então, quem vai absorver são as raízes novas. Essa raiz principal, com o tempo, ela vai perder isso aqui. Ou vai ter muito pouco, porque a função dela não vai ser muito absorver, vai ser ela manter quem vai sair dela, as raízes que vão nascer a partir dela, tá? E aqui, sempre para cima da coifa, tem a zona de crescimento da raiz. Então, é aqui que ela cresce, aqui que ela consegue fazer divisão celular para ela ir aumentando de tamanho. Essa atividade está lá eu vou postar daqui a pouquinho lá no Classroom, igualzinho, assim, só para vocês relacionar as colunas. E aqui, um resumo disso que eu falei, né? Então, as partes da raiz e qual que é a função de cada uma, né? Então, a coifa, a função é proteger o meristema radicular, ou seja, proteger a raiz e proteger essa divisão celular ali. A zona de alongamento é a zona de crescimento dela. A zona pilífera é essa zona da onde saem os pelos absorventes, né? E a zona suberosa é a zona onde saem as outras raízes secundárias, daí cada raiz vai ter as suas partes também, vai ter zona pilífera, vai ter zona de crescimento, vai ter a coifa, né? Cada raiz secundária vai ser igual à raiz mãe. Beleza? Esse aqui é uma imagem dos tipos de fruto. Essa parte dos frutos, muita coisa a gente vai falar lá em fruticultura. Mas agora eu só falei dos frutos de leguminosa. Bom, aqui tem uma explicação interessante, ó, de frutos deiscentes e indecentes, só para vocês saberem. Os deiscentes são aqueles que abrem, né? Então, tipo assim, o feijão, por exemplo, é um fruto deiscente, ele abre. Quando está maduro lá na lavoura, se o produtor não colher correndo, ele vai perder, porque a vagem vai abrir e o feijão vai cair na terra e vai germinar ali, perdeu a colheita, né? Agora, a soja não.
Não, teoricamente não, ela não é deiscente, ou seja, ela não abre, mas às vezes por condição climática extrema, né, que nem o excesso, muita chuva na época da colheita, ou muita seca, ou deu algum problema no ciclo dela, não é que vai abrir o fruto, mas vai apodrecer, às vezes, a semente dentro da vagem, ou até germinar dentro da vagem, de apodrecer a vagem ali, a semente germinar, isso a gente vê bem, mas não significa que a vagem abriu, é porque ela apodrece mesmo, ela estraga por alguma condição climática. Então, na classificação, o feijão, por exemplo, é deiscente, a soja é indeiscente, não abre a vagem, tá? Só numa curiosidade. E esse aqui é uma outra atividade que eu vou deixar para explicar numa próxima aula mais para frente, que eu já falei bastante, né? Vocês não estão cansadas de me ouvir? Não. Só uma pergunta. Os frutos indeiscentes ali, não sei como fala bem certo, eles são aqueles frutos que não abrem, né? Isso, que não há. Tipo, ó, que nem essas nozes. Tudo que não abre é indeiscente. Tudo que abre e libera semente é deiscente. Tá? Então, tipo, essas de árvore, a maioria é deiscente, porque abre, né? Abre e libera, e o vento leva a semente longe, né? Agora, nós, fruto que não abre, que fica dentro da casca ali, é indeiscente. Esses frutos, normalmente, na natureza, eles precisam de um animal, né? Tipo, uma paca, um pássaro, alguém que vá lá e roa o fruto, né? Ou coma ele, e depois no esterco ele germina, né? Porque é um fruto que não abre. Né? Esses aqui não, esse aqui a disseminação deles normalmente é vento, né? Que daí abre o fruto e o vento leva a semente para longe. Beleza? E daí aqui tem umas outras informações, eu não vou entrar muito nessa parte de botânica, aí que vocês vão ver isso, sabe, lá em biologia. Mas algumas coisas eu tenho que pincelar, que eu preciso para agricultura, que eu puxo. Depois, o resto da botânica, ela deixa para o professor de biologia, né? Ai, ai. Mas é isso. Daí, isso aqui eu explico numa outra aula, né? Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui deixa eu interromper esse compartilhamento só para mim ver se eu não esqueci de explicar alguma coisa da nossa atividade. Vamos ver. Nem postei a atividade. Esses slides que você usou para fazer a aula, ele vai estar disponível no Class? Tá tudo lá. Eu já até postei os slides já, sabe? Só deixa eu... Como é que eu faço aqui para mim criar? Eu vou puxar a atividade já que eu quero ver se eu consigo abrir ela. Espera lá. Ou vou abrir primeiro aqui. Vamos ver se eu consigo. Essa. Que eu queria explicar. Vou tentar compartilhar aqui de novo para ver. Compartilhar. Será que é esse? Não é? Ué, espera lá. Compartilhar uma janela. Uma guia. Acho que agora vai dar. Vamos ver. Vamos ver se deu. Olha lá, apareceu. Eu não postei lá ainda, mas eu já vou postar, ó. Então, aqui, a primeira questão, eu coloquei essa explicação que eu falei aqui sobre a diferença do feijão e do milho. Gente, não é para vocês se desesperarem com o termo técnico agora. O meu objetivo é, assim, que vocês observassem do jeito simples de vocês essas diferenças, né? Se você quiser escrever ali, ó, o feijão, o porte dele é pequeno, a folha é diferente, porque é uma folha larga, né? O que você observa? O fruto é diferente, é óbvio que isso a gente enxerga de diferente, né? Entre o feijão e o milho. O fruto do feijão é uma vagem,
o milho é uma espiga, né? O milho é um porte maior, a folha é maior, sabe? Desse jeito simples. O que a gente observa numa planta e o que observa na outra, tá? Isso que é essa questão 1. Então, abaixo temos uma imagem de uma planta de feijão leguminosa e uma planta de milho gramínea. Observando as folhas, raízes, frutos, quais são as diferenças que você percebe entre essas duas espécies? Simplesinho, gente. Não precisa se desesperar lá com as minhas explicações loucas. É só os detalhes mesmo do que vocês observam. Aí aqui, ó, da questão dos caules, ó. Relembrando a morfologia vegetal, isso aqui, não sei que série que vocês estudaram, os tipos de caule, certo? Sexto ano. Estamos relembrando um pouco. Então, para vocês falarem aqui, ó, quais são os caules aéreos, né? E quais são os caules subterrâneos desses que estão aqui? Então, olha que interessante. Claro que tronco de árvore é aéreo. Esse aqui, ai, não lembro o nome desse caule. Não sei se não é clacódio. É o caule do cactus, né? O milho é colmo. Esse aqui, tipo, como se fosse uma dália, uma cebola, sei lá, né? Aqui, ó, a batatinha, né? Caule subterrâneo. Esse aqui é aéreo, ó. A raiz está lá embaixo, ó, né? Agora aqui, ó, esses aqui é aéreo. Mas e esse? Esse aqui é os estolão de grama, né? Ou de pastagem. Tem muita pastagem que é desse jeito aqui. O que é o estolão? Sabe quando você está arrancando a grama que tem aquele compridinho da grama, assim, que vai longe, né? Você tem que puxar da terra para sair aquele estolão, aquela raizona, né? Que na verdade não é raiz, a gente fala raiz, mas é o caule, está enterrado. Então, de cada nó ou internó daquela estrutura ali, né? Que vai sair as folhinhas para cima. Então, na verdade, o caule está dentro. E desse caule vai sair tanto as raízes que vão fixar, quanto as folhas para cima, tá? Então, os dois subterrâneos aqui, ó, o da batatinha e de algumas gramíneas, né? Tem muita pastagem que é assim, Tifton, estrela, muita pastagem, as que não fazem toceira, são assim, ó. Quem faz toceira, tipo brisantão, MG5, é diferente, né? Ele tem de um ponto sai as raízes e as folhas, mas tem muita pastagem estolonífera, que a gente fala, que é desse jeito aqui o crescimento, ó, as raizinhas embaixo, né? Aí, tá, os caules subterrâneos, só falar as letras. Aqui, ó, observe as imagens abaixo e classifique cada uma delas de acordo com o meio que se encontram as raízes. Então, a raiz da lentilha, o que é? É aquático, né? Tá na água, essas raízes aqui, ó, a lâmina de água. Essa é aquela lentilha, tem muita avó que tem isso na casa, né? Eu sempre quis ter, não tenho aqui. Mas tem muita gente que tem, né? Os potinhos com aquelas plantinhas, né? Crescendo ali na água, é a lentilha d'água. A cenoura, que é subterrâneo, e a era, que é uma trepadeira. Então, a raiz dela é aérea, né? A raiz é essas partes que seguram, né, no tronco de uma outra árvore, no muro, onde ela está crescendo. Aí, essa parte da raiz, isso aqui é importante, isso aqui nós vamos usar o resto da vida. Tem solos, quando eu falar de nutrição de planta, nós vamos voltar nisso aqui. Então, a mesma imagem lá dos slides, ó, para vocês relacionarem, né? Qual parte que é só clicar aqui, ó, relacionando o número da imagem com a parte que é o nome. E qual a função dessas partes? Então, por exemplo, aqui, ó, a coifa é proteção, né? Zona de crescimento, crescimento das raízes, assim por diante. Só associar a coluna com a parte da planta, né? Aqui eu abri o meu, ó, lá no de vocês, aqui acho que vai aparecer bonitinho essa parte, não vai aparecer cortado, tá bom? É só porque eu abri aqui na minha tela, daí ele aparece assim tudo esquisito. Beleza, pessoal? Eu já vou postar essa atividade lá daí. Alguma dúvida de vocês?
Cansaram de me ouvir? Não. Ok. Não é fácil, né, ficar nesses meet aqui, ainda eu empolgada na sala, eu me empolgo, vocês vão perguntando, é outro jeito, né, e aqui eu falo 2 horas, se vocês me deixarem. Mas vai voltar logo às aulas, já foi aprovado pelo Ratinho. Ai, Deus abençoe, tomara. Amém, Jesus. Prof, naquelas partes que você falou, né, daquela última pergunta lá, da coifa e essas coisas, no slide ele tem explicando, né? Tem nos slides. Tem. Explicando qual que é. Isso, essa parte que eu expliquei tá tudo ali, do jeito que eu apresentei lá, tá ali no slide. Okay. Tô dando aula. Então vem aqui dar tchau para meus alunos aqui, que eu já vou sair do meet. Tá só me incomodando. Não é fácil esse meet aqui com o Matheus junto. Ai, mas beleza, então, gente, qualquer coisa me procurem lá no Zap ou aqui no Classroom mesmo e vamos se falando. Tá bom? Eu já vou postar a atividade lá. Obrigada de vocês terem entrado. Que nada. Tá, tchau, pessoal. Um abraço aí para todo mundo. Tchau, abraço para você também. Tchau, tchau.